primeiro sintoma muito comum do TDAH adulto é a sensação de baixo rendimento. Independente da tarefa, tá? Não precisa ser uma tarefa chata, não. Muitas vezes você tá fazendo uma tarefa que é até legal pra você, e você que é TDAH, que já estudou um pouquinho mais, pode ter ouvido de alguém assim, nossa, mas você que tem TDAH, você deveria ser muito bom naquilo que você gosta, naquela atividade que te dá prazer. E você sabe muito bem que não é bem assim. Muitas vezes, até naquela tarefa, naquela atividade que você gosta, você sente que você trava, que você não consegue andar, não consegue evoluir. É como se fosse assim, se alguém te perguntasse por que você não está conseguindo evoluir nessa tarefa, você diria algo como, cara, eu simplesmente não consigo fazer, né? Simplesmente não vai, simplesmente trava, né? Então essa sensação de baixo rendimento, de estar devendo um pouco, é bastante comum no TDAH adulto. O segundo ponto muito presente é a dificuldade em se organizar. Geralmente, quem tem TDAH, e claro, eu não estou falando aqui de sintomas universais, não. Tem muitas pessoas que têm TDAH e não têm dificuldade na escola, por exemplo, ou consegue ter um desempenho muito bom, impecável naquilo que gosta, né, sem qualquer tipo de tropeço. São comportamentos observados na média, na maioria das pessoas que têm TDAH, beleza? Mas essa questão da auto-organização, ela é muito presente e costuma ser uma questão crônica em quem tem TDAH. Desde pequeno você já tem a dificuldade em se organizar, a mãe tem que ficar no pé, o pai, a professora tem que chamar a sua atenção para que você se organize o seu espaço, organize as suas prioridades e consiga avançar. E na fase adulta não é diferente. Na fase adulta você já tem sua independência, você já mora só, na maioria das vezes, e mesmo assim você tem que estar se cercando sempre de alguma ferramenta, de algum tipo de lembrete, para que você não perca o fio da meada, para que você não encontre outras tarefas no meio do caminho e perca o foco daquilo que é importante você fazer. Então, a auto-organização é também um importante sintoma do TDAH adulto. Aliás, a dificuldade com auto-organização é que é um grande sintoma. Mas antes de ir para o terceiro sinal, eu quero convidar você, TDAH adulto, a fazer parte do Clube TDAH em Ação. Todos os sintomas que eu citar aqui, nós temos lá dentro ferramentas, aulas gravadas e toda semana com novos conteúdos para que você aprenda a superar cada um desses sintomas, beleza? Então clique aqui no card que deve estar aparecendo ou no link que está na descrição e vamos lá, vamos continuar o vídeo. Terceiro ponto, o adiamento crônico do início das tarefas. Isso é uma coisa muito presente na gente. E como eu falei, não é apenas o adiamento crônico de tarefas desinteressantes, mas até aquelas tarefas mesmo interessantes que você... Tarefa, tá? Não é hobby, não é ligar o videogame para você brincar. Isso aí realmente é uma distração. Mas uma tarefa, uma coisa, um trabalho seu que você goste até de fazer, você ainda adia. Seja por uma questão de ansiedade, você fica com dificuldade de, beleza, eu tenho que fazer essa tarefa, mas qual que é o primeiro passo? O que eu tenho que fazer? O que vem depois? Né? E isso gera um ciclo na sua cabeça, uma certa ansiedade, o que te dá dificuldade para que você tome o primeiro passo, né? Então, esse adiamento crônico de sempre deixar para depois, não, 2 horas eu começo a estudar, não, 4 horas eu começo a estudar, aí dá 8 horas da noite e você não abriu o livro ainda, né? Então, se você, inclusive, se identificou com isso, deixa um comentário aqui falando desse item 3, beleza? O quarto sinal são os muitos projetos que você inicia simultaneamente na sua vida, e isso vem junto com a dificuldade que você tem em concluir esses projetos. Isso acontece no cenário micro e macro, vamos dizer assim. Micro seria no dia a dia, ou seja, você até se organiza, você fez a tua agenda ali no dia anterior, mas ao longo do dia você vai incluindo novas tarefas que não eram a prioridade naquele momento e aquilo vai atrapalhando o fluxo do teu dia. Ou mesmo no macro, ou seja, você arruma mais de um emprego, você arruma mais de um hobby, você abre vários canais de YouTube, por exemplo, você abre várias contas no Instagram e agora você quer fazer um canal de uma coisa, depois um canal de outra, você quer abrir um bar, depois quer abrir uma boutique, enfim. Você muitas vezes tem essa dificuldade de ter a clareza do que você tem para fazer e você começa vários projetos e geralmente vem acompanhado dessa dificuldade de manter a constância neles. Claro que tem pessoas que são workaholic e workaholic pode ser pessoas que têm TDAH e são workaholic e conseguem tocar projetos simultâneos, mas geralmente isso é um sinal muito presente do TDAH, essa dificuldade, essa grande inserção de atividades, a dificuldade de poder mantê-los. O quinto sinal presente é a tendência de dizer tudo que vem na nossa cabeça, né? Ou seja, a gente às vezes não para pensar no que falamos, né? A gente deu a melhor resposta, geralmente a gente comete mais gafes do que a média. Isso acontece até por uma certa imaturidade do nosso córtex pré-frontal, que é onde regula o nosso controle inibitório, a nossa cognição, os nossos processos de tomada de decisão. Então,
muitas vezes a gente acaba falando coisas sem pensar, né? Fazendo comentários fora de hora. Isso é muito presente nas crianças com TDAH também, que às vezes faz muito comentário, muita palhaçada em sala de aula, né? E não percebe, ou se percebe já é tarde demais. Então, no adulto, isso fica muito evidente na saia justa social, né? Geralmente, quando você já está meio calejado, quando isso é muito presente na sua vida, muito marcante, você já vai para situações sociais meio tenso, né? Acreditando que a qualquer momento você vai falar alguma bobagem e aí as pessoas vão ficar com raiva de você e muitas vezes sem querer, sem maldade, né? Então, esse item é bastante presente no TDAH. O sexto sinal é a busca frequente por forte estimulação. O nosso cérebro ele está sempre buscando coisas que são mais estimulantes. Até pela nossa baixa produção natural, ou seja, aquela produção tônica, bem constante, fraquinha que tem no nosso cérebro, faz com que a gente tenha dificuldade de se engajar, muita dificuldade em se engajar naquilo que não é interessante. Então, a nossa atenção ela está num determinado ponto focal e por qualquer outro estímulo que apareça, se for 10% mais interessante, você já muda com muita facilidade, né? Então, essa mudança abrupta, né? Essa necessidade constante do nosso cérebro de buscar coisas mais interessantes a todo momento é uma forte característica do TDAH e constantemente está ligada a prejuízos, né? Seja prejuízos sociais, de você perder o interesse numa pessoa, numa conversa de forma muito abrupta, né? Acaba sendo indelicado com a pessoa, nas questões profissionais, nos estudos também. Então, é um traço bastante presente no TDAH. O sétimo sinal seria um complemento do sexto, que é a intolerância ao tédio. Sempre que nós ficamos muito entediados por estarmos buscando essa estimulação, a gente rapidamente entra em ação para fazer outra coisa, o que também gera prejuízos, né? Geralmente você fica entediado de estar estudando, por exemplo, né? Eu acho que não é muita gente que gosta de estudar realmente, que acorda com aquele tesão e vontade de estudar, né? Então, por ser uma tarefa naturalmente entediante, você sempre procura outra coisa. E pode ser até sua caneta, né? A sua caneta mesmo, ou então você tem um lápis, você começa a apontar o lápis até terminar, né? Brinca com a ponta do lápis, faz uma escultura na borracha, enfim, né? Você foge do tédio igual o diabo foge da cruz. Então você está sempre buscando algo que seja mais prazeroso, que seja mais interessante e que tire você daquele tédio imediato e é quase algo totalmente incontrolável que simplesmente vem à vontade e você vai mesmo. O oitavo sinal é a capacidade de se distrair, de se desligar das situações com muita facilidade. É o desligar mesmo, é do tipo você começa a ler o livro e aí você simplesmente está só olhando para o papel. Você não está nem lendo mais aquelas palavras que estão emboladas ali na sua frente. Você simplesmente se desliga e a sua imaginação vai longe. Você fica meio que um barco à deriva. Você fica flutuando naquele tipo de pensamento, naquela situação e você está sempre tendo que voltar para acordar e voltar para o mundo físico, para o mundo presente, vamos dizer assim. O nono sintoma é uma forte presença da nossa intuição e criatividade. Isso não necessariamente é um ponto positivo do TDAH, mas uma consequência positiva. Isso são coisas diferentes. Muitas pessoas associam que isso seria tipo um superpoder do TDAH, quando na verdade não é. O que ocorre é que muitas vezes, por enfrentarmos problemas do dia a dia, para superar pequenas tarefas e atividades, quando você de repente está no trabalho e alguém pede uma opinião sua, você logo pensa com a cabeça do TDAH. Do tipo assim, beleza, eu vou fazer então uma apresentação para o pessoal aqui da empresa, mas eu sei que se eu fizer desse jeito, o pessoal vai ter muito sono, o pessoal não vai curtir. E por que você sabe disso? Porque você é alguém que tem esse tipo de comportamento, ou seja, você é alguém que tem baixa tolerância ao tédio, que eu acabei de falar aqui mais cedo. Então, você vai pensar em formas criativas do tipo assim, beleza, se eu tivesse assistindo essa apresentação, ou se eu tivesse lendo esse projeto, como é que eu ia falar de um jeito diferente? Como é que eu ia colocar exemplos que tornasse aquilo interessante? Então, essa nossa criatividade, ela aflora da nossa própria dificuldade, né? Então, a gente aprende a lidar com nós mesmos e, por consequência, geralmente a gente passa para as pessoas a nossa visão de mundo, que é uma visão que tem que ter criatividade, que tem que ter jogo de cintura para poder vencer o dia a dia. O décimo sintoma, ele vem da dificuldade da gente trilhar caminhos pré-estabelecidos, né? Isso vem também de uma dificuldade natural que os livros e artigos falam, da dificuldade da gente fazer coisas cadenciadas, em sequências pré-definidas, né? Ou com muitas sequências. Se você tem que executar uma tarefa, ela tem muitos caminhos, muitos detalhes, você acaba se perdendo ou mesmo acaba desistindo, porque é muito difícil você memorizar aquilo, né? Então, muitas vezes, isso também é um sintoma presente a partir das outras dificuldades que a gente
percebe aí no nosso dia a dia, a gente inventa o nosso próprio meio de fazer as coisas. A gente talvez crie atalhos, né? Mas a gente tem muita dificuldade em fazer essas questões cadenciadas, essas atividades cadenciadas. E isso pode gerar prejuízo sim, porque dependendo do seu trabalho, você tem que executar todas essas tarefas, né? Então é muito importante, geralmente, você carregar uma folhinha, uma listinha, né? Lembrando você daquele passo a passo. Muitas pessoas ali, colegas do trabalho, já lembram de cabeça como é o passo a passo, como executa tal atividade, mas você não. Você tem que ter aquela tua listinha ali, ter teu caderninho, para você estar sempre se lembrando e não errar, né, nesses pontos aí. Não se sinta culpado por isso, tá? Muitas vezes as pessoas têm vergonha de abrir o seu caderninho de anotações, mas é melhor você abrir o caderninho e se orientar para conseguir executar um trabalho minimamente bem feito, com menos erros, do que você simplesmente confiar na tua memória e achar que isso é suficiente. Não é. Use as ferramentas que você tem ao seu alcance aí. O 11º sintoma seria a tal da impaciência do TDAH, né? Eu tenho fogo mesmo. Eu tenho dificuldade até de ficar parado no mesmo lugar. Se eu tô conversando com alguém, assim, sei lá, parado numa calçada, eu não fico parado, eu fico me mexendo de um lado pro outro, eu fico andando em volta da pessoa, porque eu não dou conta, né? E isso é desde criança. Hoje eu sou um pouco mais polido, né? Eu me policio um pouco mais, mas realmente, se eu ficar parado no mesmo lugar, vem aquela impaciência, aquele fogo que não dá, né? Eu tenho que ficar mexendo a perna, tenho que ficar futucando o dedo, fazendo alguma coisa nesse sentido. Mas, claro, isso não vem apenas da impaciência motora, mas da impaciência das próprias situações. Então, quando você está de cara com uma situação repetitiva, que você já passou por aquilo, você não quer nem viver aquilo de novo, né? Se você tem uma mínima impressão de que algo que você já não gostou no passado vai se repetir, seja um evento, uma situação, o que quer que seja, você já fica bem impaciente, fala, não quero mesmo, você já tem uma repulsa incrível por aquilo e você já pensa até em desistir ou não ir, ou enfim. E isso vem também das situações que você viveu na infância, né? Essa baixa tolerância, inclusive, ao tédio, né? Ou seja, essa impaciência do menino que já estudou matemática, tá com dificuldade de matemática, por exemplo, pegando o exemplo de alguém que tem dificuldade de matemática, e aí ele simplesmente não quer mais abrir o livro. Ele já fez tanto esforço no passado para aprender aquilo ali, e talvez até, nem para a questão do TDAH somente, mas a questão do professor que não tinha uma didática legal, que não puxava a atenção daquele menino, ele não quer mais, é como se criasse um certo bloqueio, uma impaciência mesmo, aquele tipo de conteúdo. Então, isso também gera prejuízos, porque você vai ter que quebrar isso para que o menino volte a estudar, ou pelo menos criar um pouquinho de gosto por estudar aquela disciplina novamente. Então, seja na infância ou na fase adulta, a questão da impaciência no TDAH é muito presente, assim, muito forte. Ela realmente é um sinal muito presente. O 12º sinal é a impulsividade. Não apenas em falar, mas em agir também. Impulsividade em fazer uma compra não planejada, impulsividade em querer resolver um monte de problemas sem pensar direito, tomar decisões, assinar um contrato sem ler com calma, sem entender, sem balizar se aquele contrato vai ser bom ou não para você, né? Se aquela cláusula lá meio esquisita do contrato vai te prejudicar ou não, né? E geralmente uma coisa que eu aprendi é nunca, em qualquer situação da minha vida, eu dou o meu ok, a minha palavra assim de cara. Eu sempre peço, por mais vantajosa que seja a promessa, a circunstância que apareça para mim, eu sempre peço 24, 48 horas para pensar. Mesmo que eu já tenha ali na ponta da língua meu sim, ou na ponta da língua meu não, né? Não posso fazer isso, eu realmente tenho que dar esse benefício da dúvida e de pensar com mais calma, né? Então essa impulsividade em gastar dinheiro, em agir, em fazer as coisas sem pensar, né? Em assinar, em firmar compromissos que às vezes pode ser muito ruim para você, mas você, no impulso de fazer logo, você não pensou direito. Aquele imóvel que você comprou, mas que os juros eram exorbitantes, você só foi ver isso no 3º mês lá, que você não dava mais conta de pagar, enfim. Às vezes você nem queria aquele imóvel, na real, né? Mas a impulsividade, principalmente nas atitudes, é bastante presente também. 13º sinal, uma sensação de preocupação constante, preocupação sem fim. Você está sempre pensativo com alguma coisa, preocupado com alguma coisa, e geralmente vem com bastante antecedência. Você tem uma reunião importante na quinta-feira, hoje é segunda, por exemplo, e você simplesmente está impaciente, você está nervoso com aquilo, né? Você já prevê o pior, que o pior pode acontecer. E se você parar para pensar, e se você, sei lá, conversar com a tua esposa, com a tua namorada, teu marido, enfim, você vai se acalmar, porque você vê que esses pensamentos, esse sentimento de culpa, ele não tem fundamento, né? Geralmente ele é associado a coisas do passado, a situações difíceis que você passou no passado, a perrengues do passado, mas que não necessariamente vão se repetir agora. Então
você tem que ter essa clareza de que essas preocupaçõezinhas constantes que nós costumamos ter, elas nem sempre fazem sentido. 14º sintoma, uma sensação constante de insegurança na sua vida. Ou seja, você tem muito receio do futuro, do seu futuro, do que vai acontecer. Você tem muito medo da instabilidade porque, em geral, seguindo a trilha da sua vida, você passou por muitos momentos de instabilidade. Instabilidade no colégio, você vai ser expulso ou não, você vai repetir de ano ou não, né? Instabilidade social, você vai conseguir manter aquela amizade ou não. Geralmente pessoas com TDAH fazem amizade mais fácil porque são comunicativos, mas por essa dificuldade de ouvir o outro às vezes, né? Não é de ouvir, você ouve, mas você não processa direito, às vezes você esquece o que a pessoa falou, você pode acabar sendo passado por uma pessoa desagradável em algumas situações, né? Interações sociais, não todas, mas algumas, né? Então isso gera uma certa sensação de insegurança, né? E isso reflete na sua vida adulta também. Então você busca mais segurança do que a média, do que você talvez tenha um pouco mais de receio de tomar um passo importante, embora você tenha impulsividade, mas quando você tem clareza dos riscos, aí sim você pode ser um pouquinho mais receoso, justamente por essa sensaçãozinha de insegurança, né? De que ainda não está firme o suficiente o terreno para você tomar o próximo passo. 15º traço é a questão do humor instável. Isso não acontece com todos os TDAHs, mas isso constantemente chega para mim na caixinha de perguntas, pessoas mandam mensagem para mim no inbox das redes sociais. Por quê? Geralmente existe isso sim, tá? É um traço. Às vezes no mesmo dia o TDAH ele tá num pico de humor tremendo, né, numa grande felicidade, e de repente do nada ele vem com uma certa melancolia, né, com uma certa tristeza. Isso acontece também pela nossa dificuldade de regular a serotonina, tá? Que é um dos neurotransmissores também não perfeitamente regulados na questão do TDAH, e ele está muito ligado também à impulsividade, tá? Mas isso é outro assunto. Mas a gente tem que perceber que tem vários fatores que podem causar isso. Mas você que tem TDAH, você já percebeu que às vezes você está super empolgado para ir numa festa, num evento social, e aí, de repente quando você chega lá, não era nada daquilo, ou então qualquer coisinha que aconteça no ambiente já tira o teu humor, os outros continuam se divertindo, rindo, e você às vezes se isola, para de conversar, fica ali no canto tomando tua cerveja, teu drink, enfim, meio que você desconecta, né? Então as pessoas não entendem muito bem essa variação do humor, mas ela costuma ser bastante presente, sim, em muitos casos de pessoas com TDAH. O 16º sinal, eu já até dei alguns sinais dele aqui, né? Que é a questão da inquietude, que geralmente ela é ligada ao próprio traço da hiperatividade, né? A hiperatividade, do fato de você ter uma agitação de pensamentos e motora muito acelerado. É nessa parte aí que as pessoas costumam concordar que o TDAH teria uma espécie de pensamento acelerado, né? De um pensamento assim que não sabe a hora de parar, né? E isso tem muito a ver com o traço da hiperatividade, mas sabemos que o traço da hiperatividade, aquela criança que tem esse traço, que nasce com esse traço, ela costuma ter isso bastante reduzido na fase adulta, a partir dos 25 ou a partir até dos 30 anos de idade, tá? Não é tão jovem adulto assim, mas ali entre os 20 e 30 isso tende a diminuir bastante, e aí depois dos 30 o traço da inquietude ele tende a reduzir. Mas ele sempre está presente. Se você for uma criança hiperativa, muito hiperativa no passado, né, na sua infância, como adulto também, você também tem essa certa inquietude, você também tem essa mudança abrupta, né, nas suas reações, às vezes sem muita explicação, né? Nem você mesmo entende o que está acontecendo. E esse é um traço marcante também. O 17º traço, ele é a tendência aos vícios. Até por uma questão também de regulação dopaminérgica, a nossa mente que procura constante estimulação, tudo que leva a uma grande estimulação tem uma forte tendência a nos viciar. Isso para qualquer pessoa. Então, desde açúcar, álcool, jogos de azar, pornografia, compras, tem pessoas que são viciadas em compras, não é só impulsividade. É impulsividade diária ali, o tempo inteiro tá passando o cartão. Se dá o cartão para a pessoa vai, né? Então, tudo isso tá afetando aí o teu dia a dia, a tua vida, tá? Então, a tendência aos vícios, cuidado. Tudo que você percebe que você tá gerando um comportamento que tá fugindo do controle, acenda o sinal vermelho, acenda o sinal amarelo, pelo menos. Procure ajuda, porque você pode estar começando a se viciar. E vício não é apenas em drogas, lícitas ou ilícitas. Como eu falei, alimentos, açúcares, comportamentos, pornografia, compras, tudo isso pode estar te influenciando. E é interessante que se você percebe esse sinal, você procura o médico, tá? O psiquiatra, o neurologista e principalmente a psicóloga também, o psicólogo, para poder te conduzir nesse cenário aí. 18º sintoma do TDAH adulto,
problemas crônicos com autoestima e autoimagem. Digamos que, mais uma vez, a pessoa com TDAH ela passa por vários percalços ao longo da vida que muitas das pessoas neurotípicas não passam ou passam com menos frequência. Isso ocorre pelas próprias características do TDAH que eu já citei aqui antes desse item, mas se você não for bem trabalhado nisso, se não for uma criança que foi bem conduzida pelos seus pais, orientada, né, dizendo que não tem nada de errado com ela, que todo mundo tem sua dificuldade, uma criança que vai na psicóloga sempre, que entende a questão da sua autoestima, né, entende que, apesar das dificuldades, ela é uma pessoa totalmente capaz, né? Então, se isso não foi bem trabalhado, isso pode gerar autoestima baixa na infância e isso pode reverberar na vida adulta também. E o que pode trazer problemas, até como relacionamentos abusivos, né? E não apenas relacionamentos amorosos, amizades abusivas de amigos que só chamam o cara com TDAH porque ele tem carro, ou então só chamam o cara porque o cara costuma ter um altruísmo gigante, pagar a conta ali do nada, né? Relacionamentos amorosos abusivos também, chefe abusivo que pede pro cara fazer hora extra e não paga, né? Então, a autoestima do TDAH, ela tem sim uma questão a ser resolvida na grande maioria dos casos e, se você vive isso, procure ajuda. E o 19º sintoma é a autoobservação distorcida. Tem um pouco a ver com o item anterior, mas é a forma como você se percebe e percebe o seu próprio desempenho na vida. Então, não é apenas uma questão de autoestima, mas é uma questão de autovisão. Então, por exemplo, se um colega fez um trabalho que ficou legal, que ficou bacana, e você faz um trabalho muito parecido, ou às vezes até melhor, você acredita que o seu trabalho não tem tanto valor. Você acredita que você não é tão capaz quanto o outro, mesmo que as provas, os resultados, mostrem o contrário, mostrem que você é tão capaz ou mais, porque a sua entrega foi tão boa ou mais do que a do seu colega, né? Então, essa dificuldade de alto valor, ela tá um pouco ligada à autoestima, mas é assim, você tem que entender assim, quando você conseguir provar que você realmente é tão capaz quanto os outros, através do dia a dia, das suas atividades, você tem que se recompensar também. Você tem que, cara, eu sou foda, eu sou bom, eu consegui ter um desempenho muito bom nessa atividade aqui. Então, é isso. Você tem que ter uma autovisão bem trabalhada e também é caso de você procurar o especialista, procurar ajuda se você estiver enfrentando isso. Beleza? Então é isso, gente. Esses foram os 19 principais sintomas. Obviamente não acontece com todos. E mesmo que uma ou outra pessoa neurotípica se identifique com algum desses sintomas, o que define uma pessoa que define que este sintoma é um sintoma do TDAH é justamente a sua frequência e intensidade. Ou seja, estes sintomas têm que aparecer muito e com muita intensidade, com episódios bastante marcantes e evidentes.